Carboidratos. Carboidratos são as biomoléculas mais abundantes da natureza e é a única fonte de energia aceita pelo cérebro, importantíssimo para o funcionamento do coração e também de todo o sistema nervoso. O corpo faz armazenamento de carboidratos de forma limitada em 3 lugares. No fígado, onde esse carboidrato está armazenado na forma de glicogênio. No músculo, onde o carboidrato também está armazenado na forma de glicogênio, que é um polissacarídeo, uma molécula bem grande. E no sangue nós temos glicose circulante, que é um monossacarídeo que circula pelo sangue, levando energia às nossas células. As funções dos carboidratos são fonte e reserva de energia, tanto para vegetais quanto para animais. Então, nós temos o amido, que é um grande polissacarídeo de reserva energética vegetal, encontrado nos tubérculos, nas raízes. Nós temos também o glicogênio, que é utilizado como fonte de energia e armazenado dentro do músculo e do fígado. Carboidratos têm função estrutural. Então, por exemplo, nos vegetais nós temos a celulose, um polissacarídeo de importância estrutural para a célula vegetal. E temos também uma função importante dos carboidratos, atuar como matéria-prima para a síntese de outras biomoléculas dentro do nosso metabolismo celular. Os carboidratos são classificados, seguem classificações preconizadas pela Food and Agriculture Organization, que é a FAO, e também uma de 1998, e também existe uma classificação bastante usada e importante, estabelecida por Cummings e English em 1995. Esse quadro, então, demonstra as duas classificações. A primeira classificação da FAO, de 1998. Então, nós temos nessa tabela a apresentação dos graus de polimerização. GP, então, grau de polimerização. Quando o grau de polimerização está entre 1 e 2, ou seja, apenas uma ou duas unidades monoméricas, nós temos o grupo dos açúcares. E dentro desse grupo temos principalmente os monossacarídeos, como exemplo, glicose, frutose, lactose. Temos os disacarídeos, também bastante importante em alimentos, que são a sacarose, maltose, lactose. Além disso, nós temos os polióis, com um grau de polimerização de 1 a 2 unidades, que temos como exemplo xilitol, manitol, sorbitol, maltitol, isomalte, lactitol. Já com moléculas um pouco maiores, com grau de polimerização entre 3 e 9 unidades monoméricas, nós temos então o grupo dos oligosacarídeos. Maltoligosacarídeos e outros oligosacarídeos, e como exemplo, maltodestrinas, rafinoses, taquiose, fruto-oligosacarídeos. E com um grau de polimerização maior que 9 unidades monoméricas, nós temos então os polissacarídeos. Como principal exemplo, o amido, e entre os polissacarídeos não amido, nós temos celulose, hemicelulose, inulina e assim por diante. Já seguindo a classificação de Cummings e English, de 1995, nós temos a classificação em grau de polimerização igual a 1, ou seja, uma unidade monomérica. Nós temos os monossacarídeos, que são glicose, frutose e galactose. Com 2 graus de polimerização de 2 unidades de monoméricas, nós temos os disacarídeos. Sacarose, maltose, lactose. O grau de polimerização entre 3 a 10 unidades monoméricas, nós temos os oligosacarídeos, com os mesmos exemplos da coluna anterior. E no grau de polimerização de maior que 10, então de mais que 10 unidades monoméricas, nós temos então os polissacarídeos. Os monossacarídeos consistem em só uma unidade estrutural, sendo que o mais abundante é o açúcar de 6 carbonos, a D-glucose.
A D-glucose é o principal combustível para a maioria dos organismos e o monômero primário básico do amido e da celulose. Então, amido e celulose, quando completamente hidrolisados, nos fornecem unicamente moléculas de D-glucose. Os açúcares mais abundantes contidos em uma dieta são os monossacarídeos, glicose e frutose, além da sacarose, que é um disacarídeo formado pela união desses dois compostos, então formado pela união de glicose mais frutose. Lembrando que a sacarose é o açúcar de mesa. Os principais monossacarídeos são glicose, galactose e frutose. Um pouco da glicose, então, ela é o monossacarídeo mais comum, porque além de estar presente, está presente em todos os disacarídeos e na grande maioria dos polissacarídeos, como sendo a unidade monomérica principal. Ela, então, é a unidade fundamental da grande maioria dos açúcares mais complexos, como amido, celulose e glicogênio. E uma fontes alimentares de glicose, nós temos xarope de milho e frutas. Então, temos aqui uma figura ilustrando a estrutura cíclica da D-glucose. A frutose é o açúcar das frutas. Ele é o mais doce dos açúcares encontrados na natureza. E a frutose também é encontrada em cereais, vegetais e no mel, além de estar presente nas frutas. O xarope de milho com alta concentração de frutose é intensamente doce, barato e fabricado enzimaticamente, alterando a glicose do amido de milho para a frutose. Evidências epidemiológicas sugerem que dietas ricas em frutose, incluindo não só as vindas das frutas, mas aquelas dietas que estão muito baseadas na ingestão de bebidas açucaradas, podem contribuir para a obesidade e outras condições de saúde, tais como a síndrome metabólica, que envolve diabetes e obesidade. A galactose, ela é um componente da lactose, que é o disacarídeo existente no leite. Galactose não existe na sua forma livre nos alimentos, está sempre associada a uma molécula de D-glucose, formando a lactose. Então, ela é obtida apenas pela hidrólise da lactose, pela quebra da lactose. Bebês que nascem com incapacidade de metabolizar a galactose têm uma doença genética, um erro inato do metabolismo denominado galactosemia. Nessa patologia, acontece o acúmulo de galactose, o bebê não tem enzimas capazes de fazer com que a glicose seja metabolizada. Então, esse açúcar se acumula no sistema nervoso central, causando na criança um retardo mental irreversível. Então, nesses casos, a criança não pode ingerir leite, mesmo que o leite materno, porque o leite materno também contém galactose. Essa doença ela é detectada pelo teste do pezinho, daí a importância da realização desse teste e de um diagnóstico o mais rápido possível, para que se retire esse açúcar da dieta infantil, para que a criança não tenha perdas no seu desenvolvimento. Encontramos galactose no leite e em seus derivados. Falando agora dos disacarídeos, que são moléculas formadas por duas unidades monoméricas, formadas então por dois monossacarídeos unidos entre si por uma ligação forte, covalente, denominada ligação glicosídica. Apesar de uma ampla variedade de disacarídeos existentes na natureza, os três disacarídeos mais importantes na nutrição humana são a sacarose, a lactose e a maltose. Esses açúcares são formados a partir de monossacarídeos que se uniram por meio de uma ligação entre o aldeído ativo, ou carbono cetona, e uma hidroxila específica do açúcar seguinte. As enzimas encontradas na borda em escova do intestino, então lá nas vilosidades intestinais, quebram as ligações entre as moléculas dos disacarídeos, fazendo a sua digestão. E cada uma dessas enzimas é específica para cada disacarídeo.
sacarose. Então, o primeiro disacarídeo que será abordado é o açúcar presente no açúcar de mesa, tradicionalmente usado como adoçante de uso doméstico e também de uso industrial. Ele é extraído da cana-de-açúcar no Brasil, nos países quentes, e também de beterraba em países mais frios, onde a produção de cana-de-açúcar não é comum. Ele é formado pela união de uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose, e a sacarose ocorre naturalmente em muitos alimentos, e também é um aditivo em itens processados comercialmente. Ela é consumida em grande quantidade pela grande maioria dos ocidentais. Aliás, ela está muito relacionada a um problema de saúde pública, que é a obesidade. O consumo de açúcar vem aumentando radicalmente ao longo dos anos. Isso faz com que a dieta acabe assumindo um caráter hipercalórico, ou seja, com consumo de calorias além das necessidades, e esse excesso calórico acaba sendo convertido dando origem a doenças como a obesidade. A maltose é um açúcar raramente encontrado naturalmente nos alimentos, e ela geralmente é formada pela hidrólise de polímeros de amido durante a sua digestão, e também é consumida como aditivo em vários produtos alimentares, estando presente em grande número em alimentos processados. A maltose é formada pela união entre duas moléculas de glicose. A lactose é o açúcar do leite, um açúcar formado pela união entre glicose e galactose, e um açúcar que requer uma enzima para sua hidrólise, assim como todos os outros disacarídeos. A lactose requer a enzima lactase para sua hidrólise. É muito comum nos dias de hoje o diagnóstico de pessoas com intolerância à lactose. A intolerância à lactose ela é dada pela deficiência da lactase em alguns indivíduos. Então, a lactase ou a beta-galactosidase, EC32123, é uma das únicas enzimas com isomeria beta sintetizada em quantidades suficientes pelo trato gastrointestinal humano. Embora parte da população adulta no mundo sofra com a sua deficiência por questões genéticas, ou seja, por incapacidade de produzir lactase, e é uma condição que daí perdura por toda a vida, ou por perda da capacidade de produção de lactase ao longo da vida. À medida em que o indivíduo então cresce e vai tendo a sua ingestão de leite diminuída, e de derivados de leite também, pode-se esperar uma redução da produção da enzima lactase, devido à ausência desse disacarídeo na dieta. Quando isso acontece, o indivíduo tem contato com uma quantidade aumentada de lactose, ingerida através de leite e derivados, pode haver o desenvolvimento de sintomas típicos dessa patologia, que são diarreia, dor abdominal, gases e distensão abdominal, por conta da lactose sofrer fermentação pela flora intestinal, dando origem a ácido lático, gás carbônico, que vão ser substâncias causadoras desses sintomas. Os açúcares simples, mono e disacarídeos em geral, conferem sabor doce aos alimentos. Aliás, a maior característica da sacarose é essa, atuar como um adoçante, tornando-os agradáveis ao paladar humano, além de serem largamente utilizados pela indústria de alimentos, conferindo textura e sabor a produtos de panificação e biscoitos. Glicose e outros açúcares redutores são os substratos iniciais das reações de Maillard, cujos produtos conferem aroma e sabor característicos a alguns tipos de alimentos. Então, essa cor típica do pãozinho assando, da carne assando, essa cor dourada, é típica da reação entre açúcares e proteínas, conferindo características sensoriais muito agradáveis aos alimentos. Por isso é difícil, não é uma tarefa fácil, digamos assim, fazer a substituição de açúcar por outras substâncias
nos alimentos. Eles acabam afetando não só o sabor, mas outras características como aparência e aroma. Os polióis são carboidratos derivados de álcoois, como sorbitol, maltitol, manitol, xilitol, e são ingredientes para alimentos para fins nutricionais específicos, conferindo propriedades específicas a determinados produtos alimentícios processados. Um exemplo disso é o uso de xilitol em goma de mascar. Ele tem o poder adoçante e também tem uma propriedade anticariogênica, ou seja, o xilitol tem a propriedade de evitar o desenvolvimento de cáries nos dentes. Os polióis são agentes de corpo, ou seja, eles atuam dando viscosidade aos produtos e são empregados juntamente com os edulcorantes intensos. Edulcorantes são as substâncias que conferem doçura e muito utilizados na substituição do açúcar nos produtos. Possuem valor calórico, os polióis possuem então valor calórico e o doçor um pouco abaixo do açúcar. Porém, são usados em maiores quantidades, dando corpo e textura aos alimentos, além de frescor, como é o caso do xilitol, uma substância que, quando é usada para substituir o açúcar, confere uma característica de frescor aos alimentos. São absorvidos independentemente da insulina, por absorção passiva e sem elevação da taxa de glicose sanguínea. Isso é muito importante e faz com que esses polióis possam ser usados no desenvolvimento de alimentos para diabéticos. Acessem esse link para um artigo muito interessante que trata sobre os polióis. Essa tabela nos mostra a doçura dos açúcares e dos próprios substitutos de açúcar. Então, a doçura do açúcar, a doçura de açúcares é sempre comparada com relação à doçura da sacarose, que tem esse valor de 100. Então, a gente sempre vai olhar se um açúcar é mais doce que a sacarose, ele tem uma doçura maior que 100, e se a substância é menos doce que a sacarose, ele tem uma doçura menor que 100. Então, o xilitol, por exemplo, tem uma doçura de 100. Então, o poder adoçante do xilitol é igual ao poder adoçante da sacarose. Já nós temos aqui a frutose, por exemplo, com uma doçura de 173. Então, bem mais doce, né? 73% mais doce que a doçura que a sacarose. Temos o manitol, com uma doçura de metade da sacarose, né? Maltose, 33. Lactose, açúcar do leite, apenas 16. Por isso que o leite ele tem um gosto doce muito suave. E temos aqui os edulcorantes, tradicionalmente usados como adoçante no leite. O neotame, 8.000 vezes mais doce que a sacarose. 800 vezes mais doce que a sacarose, por isso resulta nesse doçor aqui de 8.000. Sucralose, 600, sacarina, 300 e assim por diante. Então, substâncias adoçantes sintéticos infinitamente muito mais doces que o açúcar. Falando agora dos oligosacarídeos, que são aquelas moléculas com grau de polimerização entre 3 e 9. São carboidratos que contêm cadeias com essas características. Eles incluem os tri e os tetrasacarídeos, como a rafinose, estaquiose, maltodestrina, pirodestrina, fruto-oligosacarídeos, galacto-oligosacarídeos, que são altamente solúveis. Em geral, oligosacarídeos resultantes da hidrólise do amido são parcialmente digeridos e absorvidos no trato intestinal. O que não vai acontecer quando temos polímeros ou derivados de frutose e galactose. Aí nós temos os oligosacarídeos não digeríveis, os FOS, principalmente. Essas substâncias, os FOS, então os frutanos, compostos principalmente por inulina e os fruto-oligosacarídeos, são carboidratos de reserva natural e incluem FOS, inulina, oligofrutose. São polímeros de frutose, então não sofrem hidrólise no nosso sistema digestório, diferente daqueles que são polímeros apenas de glicose. Então, existe uma incapacidade enzimática do nosso organismo de fazer a degradação completa dessas substâncias. Portanto, elas vão servir como nutrientes para a nossa flora intestinal.
A inulina abrange um grupo variado de polímeros de frutose, amplamente distribuído nos vegetais como um carboidrato de armazenamento. A oligofrutose é um subgrupo da inulina, com menos de 10 unidades de frutose. Todas são pouco digeridas no aparelho gastrointestinal superior e dessa forma fornecem apenas 1 quilocaloria por grama, diferente dos carboidratos, por exemplo, que fornecem 4 quilocalorias por grama. Possuem sabor doce, puro e têm a metade da doçura da sacarose. As principais fontes de frutano incluem trigo, cebola, alho, banana, chicória, tomate, cevada, centeio e aspargo. Frutanos são usados amplamente para melhorar o sabor e a doçura, adicionado aos alimentos de baixo valor calórico, e a estabilidade e aceitabilidade de alimentos com teor de gordura reduzido. Geralmente, a inulina é utilizada como um substituto de gordura e a oligofrutose utilizada como um substituto de açúcar, porque já que é uma molécula menor, tem sabor adocicado. Os frutanos têm uma atuação muito importante como pré-bióticos, ou seja, eles agem nutrindo a flora intestinal saudável. Por definição, pré-bióticos são substâncias alimentares não digeríveis pelos seres humanos, que estimulam, então, por não sofrer a digestão ao longo do trato digestório, chegam no intestino e estimulam seletivamente o crescimento ou atividade de bactérias presentes no colo, como as bactérias probióticas, Bifidobacterium e Lactobacilli, que são gêneros benéficos ao hospedeiro, ou seja, ao ser humano. Frutanos têm um alto potencial fermentativo. Essa fermentação, ou seja, quando os micro-organismos do gênero Bifidobacterium e Lactobacilli agem sobre os frutanos, eles levam à produção de ácidos graxos de cadeia curta, ácido butírico, propiônico, lático principalmente. Isso diminui o pH intestinal. Um pH intestinal menor favorece a manutenção da complexa microbiota existente no cólon, com mais de 400 tipos de bactérias cultiváveis, benéficas ou não. Inulina e FOS podem ser conceituados como pré-bióticos, pois os seus componentes não digeríveis estimulam o crescimento seletivo e a atividade de bactérias, permitindo-lhes competir com bactérias patogênicas por substratos. Para ser classificado como pré-biótico, o ingrediente que está contido em determinada matriz alimentar não deve ser hidrolisado e nem absorvido na parte superior do trato gastrointestinal, boca, estômago, intestino delgado, estando disponível intacto na região do cólon intestinal, onde esse deve ser seletivamente fermentado por um número limitado de espécies bactérias potencialmente benéficas, que, retornamos aqui ao começo, são bactérias do gênero Bifidobacterium e Lactobacilli. Então, os carboidratos, no caso, os FOS, os frutanos, podem ter um efeito prebiótico e é importante aqui estabelecermos as diferenças entre probióticos e prebióticos. Probióticos são micro-organismos vivos que habitam a nossa flora intestinal e que têm algumas características como resistência ao ácido estomacal, resistência à bile e geralmente são micro-organismos dos gêneros Bifidobacterium e Lactobacilli. Então, eles melhoram a digestão da lactose, aumentam a absorção de minerais como cálcio, ferro e magnésio, além de tratar e de prevenir episódios de diarreia, principalmente quando a pessoa está em uso de antibióticos, certo? Então, probióticos estão presentes no iogurte em leites fermentados. Já os pré-bióticos são substâncias que melhoram a vida, pois ajudam na nutrição dos micro-organismos probióticos. Então, são substâncias encontradas em alimentos como ervilha, cevada, soja, aveia, feijão, entre outros, que melhoram o funcionamento do intestino, diminuem o risco de infecções e a absorção de gordura pelo intestino, reduzindo também o colesterol total.
Quando nós temos o termo simbiótico, nós temos a associação desses micro-organismos a substâncias pré-bióticas. Os polissacarídeos são, então, os carboidratos mais complexos, com um grau de polimerização superior a 9, e são macromoléculas formadas por centenas ou milhares de unidades monossacarídicas unidas em longas cadeias que podem ser lineares ou ramificadas, que têm funções biológicas de armazenamento de combustível e atuam também como elementos estruturais. O amido é um polissacarídeo de origem vegetal e consiste em duas porções homopoliméricas, ou seja, um homopolímero é formado apenas de uma unidade monomérica, que é a glicose. Então, essas duas unidades distintas seriam a amilose e a amilopectina. A amilose é uma cadeia linear de glicose, unida por ligações do tipo alfa 1,4, enquanto a amilopectina apresenta estrutura mais ramificada, formada por ligações do tipo alfa 1,6. Encontramos amido em alimentos como raízes, tubérculos e cereais. Com base em sua digestibilidade, o amido pode ser classificado de acordo com a sua velocidade e extensão de hidrólise, como, por exemplo, amido rapidamente digerido, amido lentamente digerido e amido resistente, que é aquele amido que praticamente não sofre digestão. Os amidos de rápida e lenta digestão são aqueles digeridos pelas alfa-amilases salivar e pancreática, são enzimas que tanto presentes na saliva quanto no suco pancreático, e degradados totalmente à glicose para posterior absorção. Enquanto o amido resistente é toda a fração de amido que escapa à ação das enzimas digestivas. Então, no caso, nós temos a atuação dessas substâncias como fibras, ou seja, substâncias que não são digeridas pelo organismo humano, mas que têm importantes funções mesmo assim. O glicogênio é um polissacarídeo de reserva da célula da célula animal, uma fonte prontamente disponível de glicose para o animal vivo. Então, nós temos glicogênio presente nos músculos e no fígado, enquanto o animal está vivo. Semelhante ao amido, porém com um número maior de ligações do tipo alfa 6, o que vai conferir a essa molécula um grau de ramificação maior. O glicogênio é armazenado e hidratado com água. Assim, a água torna essa molécula muito grande, pesada e inadequada para o armazenamento de energia em longo prazo. Por isso, a nossa moeda de armazenamento energético não é o glicogênio, mas sim a gordura. Um homem médio de 70 quilos, ele armazena por apenas 18 horas energia suficiente sob a forma de glicogênio, em comparação com o suprimento de gordura, que dependendo da constituição corporal do indivíduo, pode chegar aí a 2 meses de energia armazenada. Então, nós temos no músculo aproximadamente 150 gramas de glicogênio armazenado e no fígado em torno de 90 gramas. A celulose é o carboidrato de origem vegetal mais abundante da natureza. Possui função estrutural como um importante componente da parede celular. Então, todos sabemos que a célula vegetal tem, além da membrana plasmática, que a célula animal também tem, uma camada externa, que confere rigidez e proteção a essa célula, que é a parede celular. A parede celular é formada, tem um componente estrutural muito importante, que é a celulose. Semelhante ao amido e ao glicogênio em composição, pois também é um polímero de glicose, tem uma grande diferença. A celulose é formada por ligações do tipo beta 1,4, diferente das alfa 1,4 e alfa 1,6 encontradas no amido e no glicogênio. Essa ligação glicosídica confere à molécula estrutura espacial muito linear, que forma fibras solúveis em água e não digeríveis pelos seres humanos. Então, isso é uma questão muito importante que diferencia a celulose do amido e do glicogênio. Nós temos celulose nas verduras, nas cascas, peles, talos de frutas e legumes. Então, uma questão importante, apesar da celulose ser um polímero de glicose e a glicose ser a componente energético principal do nosso organismo, principalmente do sistema nervoso, essa ligação aqui, que é a ligação do tipo
alfa-1,4 não é hidrolisada no nosso sistema digestório. Então, os seres humanos não têm capacidade de hidrolisar a celulose. Dessa forma, essa molécula passa intacta pelo sistema digestório, sendo eliminada pelas fezes. Então, uma molécula extremamente energética, mas por uma deficiência energética do sistema por uma deficiência enzimática do sistema digestório humano, não é possível hidrolisar essas ligações, liberando as moléculas de glicose para serem absorvidas e metabolizadas. Muito diferente do que acontece nos ruminantes, que têm essa enzima, que conseguem hidrolisar a lactose, que essa enzima é produzida por bactérias presentes no rumen. Essas moléculas de glicose se tornam disponíveis e os ruminantes, na verdade, conseguem utilizar essa glicose para metabolismo energético. Essa foto é um exemplo da estrutura da celulose. Essa foto, essa microscopia eletrônica, nos mostra como acontece o armazenamento de amido dentro das células. Então, isso aqui são grânulos de amido armazenados numa célula vegetal e nós temos aqui o esquema perfeito da célula vegetal e da parede celular composta de celulose. No seu interior, as moléculas de amido todas armazenadas. A pectina é um polissacarídeo ramificado, constituído principalmente de polímeros de ácido galacturônico, raminose, arabinose e galactose. É um dos principais componentes da parede celular das plantas, junto com a celulose, e as suas ramificações servem para aprisionar água ao seu redor, a fim de tornar o meio mais geleificado. E é muito encontrado em bagaços de frutas cítricas, no morango. Então, na parte branca da laranja, do limão, do maracujá, nós temos uma alta concentração de... As destrinas resultam do processo digestivo e são polissacarídeos de glicose grandes e lineares, de comprimentos intermediários, clivados pelo alto teor de amilose do amido pela alfa-amilase. As destrinas limites são clivadas através da amilopectina, pela amilopectina, que contém pontos de ramificação e podem ser digeridas em glicose pela enzima isomaltase da mucosa intestinal. Encontramos destrinas nos suplementos alimentares para atletas, então, por exemplo, na maltodestrina, já que ela é um carboidrato de liberação energética intermediária ou de índice glicêmico intermediário. Essa imagem nos mostra o teor de açúcar em diferentes tipos de alimentos. Então, nós temos aí o próprio açúcar com 99,5% de açúcar, mel com 82%, leite integral com 6% de açúcar e assim por diante.